O valor final desse pacote avaliado pela PF diminuiu de 16 para 5 milhões de reais, como dissemos. Essa redução do valor pode mudar os rumos da investigação, Janaína? Bom, boa tarde, Lu, boa tarde, doutor Eduardo, todos que nos acompanham. Eu entendo que sim, Luciana, porque aquele valor dos 16 milhões, muito embora 4, 5 milhões não seja algo módico, mas aquele valor de 16 milhões era muito incompatível com os presentes que o próprio príncipe costumava dar a outras autoridades. Eu lembro que quando esse caso veio à tona, vários veículos fizeram levantamentos dos valores dos presentes dados, por exemplo, para a esposa do Obama, para outros presidentes da República, e 16 milhões era algo assim muito acima dos valores normais, né, desses presentes milionários que eles costumam ofertar. Quando essa avaliação mostra, né, que não eram 16 milhões de reais, mas sim algo em torno de 4 e 5, transformando para dólares, já é um montante mais compatível com o presente. Isso é importante por quê? Porque havia, né, ao lado da discussão se o presidente pretendeu reaver as joias para incorporar no patrimônio pessoal ou no patrimônio da União, havia uma hipótese de que essas joias poderiam ser, vamos dizer assim, uma suposta propina, né? Então nós tínhamos várias discussões postas. Não era apenas a discussão em torno dos presentes, era também uma avaliação de se essas joias não seriam uma forma de pagamento de algum benefício, né? E chamou muito a atenção o comportamento do ex-ministro, porque, na verdade, o ex-ministro estava junto com esse assessor e ele entregou esta caixa para o assessor internalizar. Quando o assessor é barrado pela Receita, que apreende a joia e naquele momento já aponta um valor menor, o assessor diz, é um presente para o ministro. E quando o ministro é chamado, ele diz, é para a primeira-dama. E depois ele mesmo voltou atrás com essa história. Então havia também algo nebuloso ali, né, em torno desse comportamento do ex-ministro. Essa diminuição do valor, praticamente para 1/3, afasta um pouco, né, aquela hipótese de corrupção. Então a discussão fica, né, em torno do presente. Qual foi o comportamento com relação a esse presente? E quando a gente fala de presente presidencial, existe um limbo desde sempre. É bem verdade que em 2016 o TCU trouxe um posicionamento num acórdão, mas o TCU não é casa legislativa. Nós não temos uma lei que discipline quais são os valores, quais são os montantes dos presentes presidenciais, do que um presidente pode ou não receber. Houve divergências nos primeiros governos Lula, no governo Dilma, não me lembro se houve algum caso específico no governo Temer, mas também teve confusão no governo FHC, dúvidas se podia levar para o museu, se não podia levar para o museu. Qual é o meu posicionamento? Proibir receber presentes. A melhor maneira é o Congresso Nacional baixar de uma vez por todas uma lei proibindo receber presentes, porque essa polêmica não acaba aqui. Sim. Outros presidentes sofrerão as mesmas situações, então é melhor proibir de vez. Assim ninguém tem dúvida, não cria uma situação internacional com uma recusa daqui para diante. Voltaremos a esses temas, Janaína. Vou agora com o Zé Eduardo Cardoso. O valor final, Zé, desse pacote avaliado pela PF diminuiu, como dissemos, de 16 para 5 milhões de reais. Essa redução pode mudar os rumos da investigação? Bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutora Janaína. Eu começo aqui com uma fraterna discordância, doutora Janaína. Mudança de valor não altera absolutamente nada naquilo que vem sendo dito e no que deve ser investigado. Esse valor, mesmo sendo de 5 milhões de reais, está muito, absolutamente muito acima daqueles mimos comuns que o presidente da República costumam receber, especialmente do governo da Arábia Saudita. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos que o governo Donald Trump deixou documentado 100 presentes, todos eles, a somatória, custando 250 mil dólares, ou seja, 1,3 milhão. Sendo que dentre esses presentes, tem um que foi dado pelo mesmo governo que presenteou Jair Bolsonaro,
de 6.400 dólares, ou seja, 34 mil reais. Vejam o padrão de diferença. Pode-se dizer, não é 16 milhões, são 5 milhões de reais. O custo de um apartamento de alto luxo no Brasil. Isto não é usual de se dar presentes para presidentes da República. De forma nenhuma. Está aqui o próprio presidente dos Estados Unidos que recebeu 34 mil reais de um presente. Esta situação, portanto, repito, a meu ver, não modifica absolutamente nada o escândalo subjacente aí. Há que se apurar o que vem a ser esta situação de joias. Será, como disse a doutora Janaína, supostamente uma propina? O que será isto? Tem que ser apurado. Na pior das hipóteses, ainda, este valor não sana a entrada irregular das joias no Brasil, a maneira com que foi conduzida. Portanto, o quadro permanece absolutamente igual, independentemente se é 5, 10 ou 15 milhões de reais, ou seja, são milhões de reais, algo que não se justifica em mimos, brindes, presentes entre presidentes da República. Há muita coisa estranha nessa história. Janaína. Eu não divido. Eu só acho que faz diferença essa redução para fins de uma avaliação de um suposto crime de corrupção, né? Porque essa hipótese surgiu no início. Com isso, eu não estou dizendo que o valor, né, do bem afaste necessariamente uma possibilidade criminosa, mas me parece que faz diferença. Agora, a investigação está em curso e a verdade é uma só, né? A atuação da Receita impediu a entrada, né? Então, talvez para fins penais, isso possa ter uma relevância, né? Tem até uma discussão se seria um crime possível de ser concretizado ou não. Eu concordo, né, que a forma ali do ingresso foi estranhíssima. Disse mais de uma vez, né, não só neste programa, no Arena e até nas minhas redes, que o ministro precisaria explicar melhor por que adotou esse comportamento. A história que veio à tona é de que um auxiliar do príncipe teria batido na porta desse assessor no hotel para entregar uma caixa. Imagino que, sendo algo de tamanho valor, que quem entrega deveria advertir. E as pessoas que tentaram ingressar com esses bens aqui no país disseram, num primeiro momento, que não sabiam o que estavam transportando. Então, eu acho que tem que investigar, sim, é necessário dar satisfações, sim, mas não vejo que seja algo assim irrelevante, né? Reduzir de 16 milhões para 4 milhões. E até fico intrigada, né, em saber qual é a origem desses 16 milhões. Se hoje vem à tona em vários veículos que a própria Receita, quando do ingresso, fez uma avaliação muito próxima a esta que os peritos da Polícia Federal findaram por apresentar de maneira oficial, né? Então, assim, é muito importante ter esse rigor e as investigações estão em curso, é isso que importa. Muito bem, Zé Eduardo. Algumas concordâncias e algumas discordâncias com a doutora Janaína. Veja, por exemplo, doutora, o valor de 5 milhões é muito expressivo e não muda absolutamente nada, a meu ver. O presidente Lula, por exemplo, foi acusado indevidamente de ter recebido como propina um apartamento, um triplex, cujo valor era 2,2 milhões de reais. Foi condenado por isso, execrado, atingido na sua honra, preso. Depois se provou que essas situações todas derivavam de decisões de um juiz suspeito, ou seja, metade do valor daquilo que Jair Bolsonaro recebeu com esse presente. Ou seja, este valor, por si, justifica, sim, atos de corrupção é muito elevado, doutor. Não estou dizendo aqui que houve, não digo isso. Há uma investigação que tem que apurar. Mas eu não posso... Nós tivemos aí uma... É isso mesmo? Tivemos agora, perdemos o sinal do Zé Eduardo Cardoso. Talvez a gente tente retomar esse sinal, eu imagino que seja isso. Vou continuar com a Janaína Pascoal aqui. Janaína, para a segunda pergunta, segunda rodada de pergunta, a Justiça deve julgar no dia 22 de junho a ação que pode deixar Jair Bolsonaro inelegível. Esse caso das joias pode interferir no processo de inelegibilidade de Bolsonaro? Ô Zé, depois eu vou te dar o tempo complementar. Você gostaria de continuar, Zé? Não, você manda, Luciana. Estamos aqui subordinados ao poder feminino duplamente. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar você continuar e depois eu repito a pergunta para a Janaína Pascoal. Vamos lá. Fique à vontade. Pode continuar, Zé.
Tá bom, eu continuo? Tá bem. Então, como eu dizia, Luciano e Janaína, nós temos 2,2 milhões de reais de uma acusação para Lula, que foi feito um grande estardalhaço indevido. Agora nós estamos falando de 5 milhões de reais. Esse valor não afasta a acusação de corrupção, não. Ao contrário, ele é um valor muito expressivo. Ou seja, para efeitos penais, para efeitos do que se apura, essa mudança de uma estimativa inicial de 16 milhões feita precipitadamente por técnico, não me parece que modifique o roteiro daquilo que é o escândalo subjacente a essas situações, essa situação da joia. Portanto, o governo Jair Bolsonaro tem que explicar muito, e particularmente o senhor Jair Bolsonaro, que aparentemente nunca sabe de nada. Ele não sabe das joias, ele não sabe da modificação do cartão de vacina, ele não sabe que se planejava um golpe de Estado por meio de mensagens e documentos que existem com o seu ex-ministro da Justiça e com o seu ajudante de ordens. Portanto, muita coisa ele diz que não sabe. Será?